Quando Joel foi chamado por Deus para profetizar em Israel, para poder falar em nome do Senhor, o país, a nação estava vivendo uma profunda crise econômica. Eles estavam passando uma crise tão grande, um colapso tão grande na sua organização econômica e política, que Joel, ele vai usar aquele momento tão triste do povo de Israel para poder fazer uma alusão àquilo que vai acontecer no tempo do fim, ou seja, aquilo que vai acontecer nos últimos dias, aquilo que vai acontecer quando o Senhor derramar sobre o mundo o cálice da sua ira. Ele vai dizer, olha, isso é tão terrível o que está acontecendo no território de Israel, que Deus vai fazer algo semelhante, mas muito mais terrível, no dia que Ele voltar, no dia que Cristo voltar, para poder julgar as nações, para poder julgar as vidas. Joel, ele faz um clamor. O livro dele é um clamor para que o povo se arrependa, é um clamor para que o povo se converta, é um clamor para que o povo rasgue o seu coração. Joel, ele fala acerca de alguns acontecimentos catastróficos que ele tem presenciado e que tem assolado a nação israelense. Mas, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, irmãos, ele percebe que aqueles eventos, eles são apenas um anúncio do grande dia do Senhor, do tempo em que Deus vai julgar as nações. No capítulo 1 do livro de Joel, Joel prega, nos mostra que ele prega em um tempo que a crise econômica foi motivada particularmente por dois problemas. O primeiro problema é que houve uma praga de gafanhotos que arrasou a nação, levando todos os que estavam ali a experimentarem uma terrível crise econômica, uma das piores crises enfrentadas na nação de Israel. Joel vai dizer que aquilo que o migrador deixou, o destruidor acabou. Ele vai falar que aquilo que o destruidor acabou, o devorador levou. Ele vai falar a respeito como se fosse 3 ondas, de gafanhotos que viessem e destruíssem todas as plantações, toda a economia, todos os grãos, todos os celeiros foram arrasados. E uma economia particularmente agrícola, como a daquele povo, seria então terrivelmente assolada por uma praga como essa. E nós vemos que uma praga de gafanhotos foi também usada por Deus para poder punir o Egito. Então, Joel olha para aquela praga de gafanhotos e ele está dizendo, isso é a mão de Deus. Apesar de toda a economia estar entrando em colapso, apesar de ser apenas um fenômeno que está acontecendo e que poderia acontecer em qualquer lugar, ele vai dizer, eu consigo ver a mão de Deus por trás disso. E Deus está querendo alguma coisa com o povo. Não bastasse essa terrível praga de gafanhotos, ele também agora começa a visualizar e a presenciar e a vivenciar uma terrível seca que atacou diretamente o coração da economia israelense da sua época. A seca, aquilo que ainda sobrou dos ataques de gafanhotos, a seca acabou. O povo estava passando fome, o povo estava passando necessidade. E ele, então, diante dessa situação, ele olha principalmente para os líderes da época, ele olha para os sacerdotes da época, para os líderes religiosos da época, e percebe uma profunda apatia espiritual. Os sacerdotes, apesar de todo o mal que o povo estava experimentando, eles estavam inertes,
Eles não estavam percebendo que toda a crise que eles estavam vivenciando vinha da parte de Deus. Não era apenas uma questão do acaso, mas era uma questão de correção por parte de Deus. Deus havia permitido aquilo. Quando nós olhamos, às vezes, para o cenário econômico da nossa nação e nós vemos que nós estamos praticamente sendo espoliados. É como se gafanhotos estivessem entrando na nossa nação e destruindo aquilo que com tanto suor foi construído. Aquilo que com tanto suor foi roubado do povo, foi construído pelo povo, agora está sendo roubado. Eu não quero entrar nos méritos de quem são ou o que são os gafanhotos na nossa nação. Eu deixo para você decidir isso. Mas que existem muitos gafanhotos assolando a nossa nação, isso existe. E nós, às vezes, temos apenas um olhar natural da coisa. São problemas de corrupção, são problemas de má gestão. Mas nós não conseguimos olhar por trás de tudo isso e perceber que sobre toda a nação e sobre todas as nações do mundo existe um Deus soberano e que cuida e guia a história. Nós não estamos à deriva, existe um Deus que está conduzindo a nossa história. E o que é que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso? Deus está agindo para a correção da igreja dele no Brasil. A igreja do Brasil se distanciou do Senhor. Eles se voltaram simplesmente para os seus próprios luxos, simplesmente para os seus próprios sonhos. Eles só pensam em riqueza, só pensam em usar Deus para poder possuir coisas. Eles se desviaram da fonte das águas vivas e agora Deus está ensinando o povo e chamando o povo, através de tudo isso, ao arrependimento. Às vezes, a crise é uma ação de Deus, irmãos. É uma ação de Deus para nos sacudir, para mostrar quão frágil é a nossa vida. Nós construímos coisas e as coisas parecem nos trazer uma segurança, mas uma segurança falsa. Nós ganhamos dinheiro e nós nos achamos inabaláveis, mas a vida é algo frágil. Basta apenas poucos dias, poucas horas, poucos minutos para tudo mudar. E para nós experimentarmos dias de profunda tristeza, de profundo colapso. Nós dependemos de Deus. Também Deus usa para nos sacudir uma crise, para que haja um despertamento espiritual contra a acomodação da religiosidade cotidiana. Às vezes nós estamos tão seguros na nossa religiosidade do dia a dia, nós nos achamos tão profundamente espirituais porque simplesmente participamos da igreja, porque pregamos, porque tocamos, porque cantamos, porque batemos palma, porque somos dizimistas fiéis. Nós achamos que todas essas práticas nos garantem a salvação e a espiritualidade genuína. E Deus usa os momentos de crise e de dificuldade para sacudir, para me sacudir, para sacudir você e dizer: olha, levanta a cabeça, existem mais coisas, existe muito mais a respeito de espiritualidade e relacionamento profundo com Deus. Talvez Deus use as crises para trazer um fervor renovado em corações frios. As coisas vão acontecendo na vida e nós vamos nos esquecendo de Deus. Nós vamos nos esquecendo do Senhor. Nós permitimos que tantas coisas entrem no nosso coração, picuinhas, e nós já não queremos mais nos doar para o Senhor. Diferenças com os irmãos e nós já não queremos mais nos relacionar com eles. Problemas que nós
não gostamos, ou algumas ações que nós não gostamos na igreja, então nós queremos trocar de igreja. E com isso o nosso coração vai endurecendo e vai se esfriando, e as crises vêm para mostrar que nós precisamos receber novamente do Senhor uma injeção de ânimo e de fervor espiritual. E às vezes Ele usa a crise para nos ensinar que a nossa esperança não se limita a esta terra. Às vezes nós trabalhamos duro todos os dias. Todos os dias nós levantamos. E como nós dizemos, saímos para trabalhar, para matar um leão por dia. E matamos 1, 2, 3 por dia e voltamos vitoriosos para casa. Mas nós nos esquecemos que nós não estamos trabalhando para ficar aqui. Nós estamos trabalhando para poder nos encontrar com Cristo. A nossa vida não se resume no hoje, neste mundo. A nossa esperança não se resume nas coisas deste mundo. Paulo vai dizer que se a nossa esperança se resumir só nas coisas desta terra, nós somos os homens mais miseráveis de todos. A nossa esperança vai além. Eu sei que as igrejas estão preparando os crentes para ficar. Elas colocam sonhos no coração das pessoas e ensinam as pessoas a sonharem sonhos que não são sonhos de Deus. Os pastores estão pregando e eles estão ensinando a respeito de sonhos totalmente diferentes dos sonhos que Deus tem para a igreja, dos propósitos que Deus tem para a igreja. Mas Deus está nos chamando novamente de volta para Ele, para que possamos tirar os olhos desse mundo e colocarmos os olhos na eternidade e entendermos que como igreja estamos caminhando com Cristo para nos encontrarmos totalmente com Ele em glória, no grande dia do Senhor. E nós enfrentaremos o grande dia do Senhor e estaremos diante do tribunal dEle. E Ele vai perguntar a cada um de nós: o que é que eu encontro nas suas mãos?